3 domingos atrás, quando a tocha olímpica da Rio 16 passou por aqui, pelas nossas ruas de Sorocaba, nós decidimos iniciar uma nova série de mensagens chamada de A Maratona da Vida. Nós estamos resgatando a imagem dessa importante e charmosa a prova das Olimpíadas para estabelecermos um paralelo com a nossa vida e com a nossa caminhada por aqui. Maratona é uma das provas olímpicas mais antigas e charmosas, realizada na distância oficial de 42.195 metros, ou seja, não é uma prova para qualquer um, não é uma prova para qualquer pessoa que se aventura sem o devido preparo, sem a devida estratégia. Por ser uma prova longa e requerer muita estratégia, a maratona tem sido usada como uma metáfora para a própria vida. E a gente vai ver isso ao longo da mensagem de hoje, o quanto um maratonista precisa se preparar, ponderar a respeito do seu ritmo, ponderar a respeito das suas estratégias. Do contrário, ele corre o risco de começar bem a sua jornada, mas de não terminar da maneira como ele mais gostaria. Para refletir sobre a vida, temos partido da história de um homem que viveu muito bem os seus dias. O seu nome era Jeremias. Nenhum outro profeta da Bíblia é citado com tanta intensidade, com tanta profundidade, quanto esse homem chamado Jeremias. Ele viveu uma vida tão bonita que algumas pessoas, ao olharem para Jesus e verem a vida de Jesus, confundiram Jesus com o próprio Jeremias. Jesus vivia uma vida tão bonita quanto a vida de Jeremias. E essa história de um homem que rompeu com a mediocridade teve o seu início quando o Senhor se aproximou dele num momento de crise pessoal. É isso mesmo. Pessoas que vivem uma vida bem vivida não estão isentos e imunes a crises. Deus se aproximou de Jeremias num momento como esse e fez a ele uma pergunta arrebatadora. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos, Jeremias? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Se a gente pudesse traduzir o que o Senhor estava dizendo àquele profeta, a vida é difícil, Jeremias, a vida não é tão simples quanto a gente gostaria, ela não é tão linear quanto nós almejamos no tempo de criança. Você irá desistir diante da primeira onda de oposições, diante das primeiras dificuldades, você irá desanimar diante dos primeiros problemas que você enfrenta no caminho. O que fará quando a verdadeira corrida começar? O que você realmente deseja, Jeremias? Quer arrastar-se acompanhando a multidão ou almeja correr com cavalos? A gente é tentado, ao passarmos por uma crise, por um problema, por uma adversidade, a entender que a vida se resume àquilo que a gente está enfrentando. Mas não, nós temos uma longa história pela frente e o Senhor usa situações delicadas, o Senhor usa as dificuldades, as provações para desenvolver em nós musculatura. A má notícia dessa história é que talvez tempos mais difíceis do que esse virão. Talvez adversidades mais complexas do que essa que você vem enfrentando estão preparadas para você lá na frente. E o Senhor, sabendo disso, permite alguns exercícios no presente para que você se desenvolva, para que você desenvolva perseverança, paciência e outras virtudes imprescindíveis para que você não esmoreça no futuro e não desanime quando realmente tiver que correr com os cavalos. Na primeira oportunidade nós conversamos sobre o senso de propósito na vida, sobre o sentido da existência e a razão de vivermos aqui na Terra como seres humanos. Resumindo um pouco dessa mensagem para você que não veio, a descoberta do sentido da vida requer mais do que um teste de aptidão. É necessário conhecer o que aconteceu antes de sermos quem somos. É exatamente aí que nós olhamos para o Senhor, para o nosso Deus, o nosso Criador,
Ao olharmos para Ele, descobrimos que Ele nos criou para 3 coisas. Em primeiro lugar, Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele, a fonte de toda a vida, a fonte de todo o amor, a fonte de toda a felicidade. Ele também nos criou para o glorificarmos em tudo. Afinal de contas, o nosso Criador não é um presidente, não é alguém que nos representa no governo, Ele é Deus. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos, e ao nos criar, nos criou com essa finalidade. E sempre que nós vivemos a nossa vida de tal forma a nos relacionarmos com Ele, e ao glorificarmos acima de todas as coisas, nós entramos em contato com aquilo que é a nossa essência. A vida flui melhor, a existência parece ser uma existência mais plena de significado, de sentido. E por último, Deus nos criou com o propósito de servirmos uns aos outros. Nós não fomos criados para buscarmos a nossa felicidade. Nós não fomos criados para buscar a qualquer custo o nosso prazer. Felicidade e prazer são elementos importantes, significativos e válidos na espiritualidade cristã, mas o entendimento maior é que essas realidades acontecem com a gente à medida em que nós nos relacionamos com Deus e à medida em que nós dispomos a nossa vida de tal forma a glorificá-lo. Não é alvo, é consequência de uma vida bem vivida e de uma vida próxima ao Senhor. No segundo domingo nós conversamos sobre o poder de superação, porque muitos são os obstáculos que nos tentam impedir o cumprimento dessa vocação dada pelo Senhor. O poder de superação na vida para desenvolver a vocação dada por Deus requer pelo menos 3 coisas: disposição de abrir mão das desculpas variadas, e como nós temos desculpas para não servir os outros, e como nós temos desculpas para não buscar devidamente o Senhor, e como nós temos desculpas para não glorificar a Deus através de algumas atitudes. Também é necessário coragem. Coragem para enfrentarmos os nossos medos mais profundos. Nessa caminhada de servir ao Senhor através das nossas atitudes, da nossa vida, nós encaramos alguns medos. O medo de perder a nossa única vida, o medo de ter que lidar com as vozes que a gente tem dentro da gente, que vem lá da nossa infância, alguns estigmas, algumas palavras que lançaram âncora no nosso passado. E por último, determinação de fazer tudo o que é necessário ser feito. Existem coisas na vida que são difíceis de serem feitas, mas são necessárias. Ter de encarar uma conversa com a esposa depois de uma mancada tremenda não é a coisa mais gostosa, a coisa mais prazerosa que existe, mas é necessária. Ter de conversar com os filhos depois que um erro crasso na nossa vida veio à tona, não é a coisa mais gostosa, mas é necessário, é importante. E quando nós fazemos isso, nós pavimentamos a nossa vida para uma caminhada na direção da linha de chegada. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o feeling espiritual. Feeling espiritual. Feeling é uma das coisas que todo corredor, todo bom corredor precisa ter. Nessa direção, o maratonista e a torcida nas ruas. Um dos maratonistas amadores mais famosos atualmente é o Dr. Drauzio Varela, que escreveu inclusive um livro a respeito da prova que ele mais gosta de realizar, a maratona. E ele começou a correr essa prova aos 50 anos de idade. E isso aconteceu quando alguém chegou para ele e disse: "Você está com quantos anos, meu amigo?" Ele disse: 50. Falou: "Agora, a partir de agora, é só decadência." E quando ele ouviu essa palavra de um amigo, ele falou: "Que coisa terrível, não pode ser assim. Eu preciso encontrar um sentido para a minha existência, para os próximos anos, de tal forma que eu não me sinta em decadência." E foi exatamente aí que ele se deparou com o desafio de correr uma maratona. E ele então se preparou, ele foi
a outros médicos, buscou orientação, auxílio de alguns profissionais da área de formação em educação física, e ele se desenvolveu e se tornou um grande maratonista. Num de seus artigos, ele menciona o valor da torcida, gritar, bater palmas e levantar faixas do tipo "só Jesus salva", em alguns pontos estratégicos, principalmente no que se trata daqueles pontos a partir do quilômetro 30, do quilômetro 35, quando você está quase morrendo, aí você vê aquela faixa assim, "só Jesus salva". Tem gente que se converte depois dos 30 quilômetros. Tem gente assim que começa a considerar a necessidade da existência de Deus e grita "socorro" depois dos 30 quilômetros. Então, se você tem dúvidas da existência de Deus, talvez uma boa dica para você é: comece a fazer uma maratona, né? Não obstante a isso, um maratonista precisa ter muita sabedoria para não se deixar levar efusivamente pelo ritmo impresso pela torcida, principalmente nos primeiros metros, nos primeiros quilômetros, quando a torcida ainda é grande e tem bastante gente com disposição para gritar, para levantar as faixas. Se você não toma cuidado, você acelera demais. Se você não toma cuidado, você dedica uma energia e uma força que vai fazer falta para você lá no final da prova, quando você está encerrando a sua maratona. Segundo Carlos Cavalheiro, fisiologista do esporte, maratonistas iniciantes preferem o split positivo. O que é o split positivo, segundo esse fisiologista? Alguns maratonistas iniciantes preferem correr mais rápido no começo, eles dedicam a maior parte do seu esforço para chegar o mais rápido possível na distância mais longínqua. E depois, cansados, eles diminuem um pouco o ritmo e são conduzidos por forças extranaturais, por aqueles que estão por perto, apoio dos parentes ou até mesmo músicas colocadas no seu ouvido. Mas já os experientes têm optado pelo split negativo. Eles invertem essa coisa, começam de maneira mais comedida, contendo o ímpeto das vozes que impulsionam a velocidade, e eles então vão guardando energia para que no determinado momento eles possam se empenhar, e na segunda metade da prova, ou no terceiro terço da prova, eles dão um sprint final mais rápido, colocando para fora tudo aquilo que eles guardaram ao longo dos últimos quilômetros. Mas os problemas gerados pela torcida podem ir além. Alguns eufóricos literalmente entram na pista, agarram os atletas, impedindo-os de correr. Tem gente que atrapalha só falando, dando orientações que sabotam a estratégia do maratonista. Outros entram na pista, abraçam os corredores e os impedem de correr como eles deveriam. O caso mais famoso aconteceu com Vanderlei Cordeiro de Lima, que foi agarrado por um ex-padre irlandês na maratona olímpica de Atenas em 2014. As más línguas dizem que Vanderlei Cordeiro de Lima andou faltando muito na igreja, então aquele ex-padre saiu correndo, pegou ele: "Você vai voltar para a igreja". Eu prometo que isso não vai acontecer aqui, tá bom? Se você faltar 1 ou 2 domingos, eu não vou sair por aí correndo atrás de você, te caçando para você voltar para cá. Feeling espiritual, potencializando a maratona da vida. Assim como na maratona, precisamos de muita sabedoria na vida para lidar com as pessoas ao nosso redor, suas expectativas e suas orientações. Todos nós temos muita gente por perto, temos os nossos pais, ou se não os temos vivos, temos as vozes deles que ecoam no nosso coração, temos as vozes dos nossos companheiros de trabalho, daqueles que nos empregam, daqueles que estão ao nosso serviço. Nós temos também a palavra dos nossos amigos, dos nossos cônjuges. Muitas são as palavras, muitas são as expectativas.
quando nós nos deixamos sugar por expectativas indevidas daqueles que nos cercam, ou por orientações tortas e descabidas, a nossa vida vai mal, a nossa vida padece, e a gente vai perdendo o ritmo daquilo que deveria ser o melhor ritmo na nossa caminhada. Para isto, precisamos escolher bem aqueles a quem queremos ouvir e diminuir o volume da voz dos demais que não valem a pena serem ouvidos. A quem você precisa ouvir, a quem você deve diminuir o volume da voz para que a sua vida caminhe melhor. Foi exatamente por não responder satisfatoriamente a essa pergunta que o apóstolo Paulo, certa vez, escreveu à igreja da Galácia, dizendo: vocês corriam bem, mas quem vos impediu de continuarem nessa mesma direção? Você tem consciência clara de algumas vozes que você ouviu ao longo da sua caminhada e não fizeram bem para você? Você consegue discernir com clareza algumas pessoas que cruzaram o teu caminho, que te aconselharam de algumas formas e te distanciaram daquilo que é o centro da vontade do Senhor para a sua vida? Discernir as vozes que estão ao nosso redor é exatamente o que nos ensina o texto de Jeremias 7, de 1 a 14, e também versos de 27 a 29. Presta atenção. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo, o Senhor, e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam as portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras enganosas. Não confiem em palavras enganosas. Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, a terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Por mais que vocês digam o contrário, vocês têm confiado em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar. Vocês pensam que podem cometer adultério e jurar falsamente e queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer: agora estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes. Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isto, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra do meu nome, e vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu lhes ter falado repetidas vezes, e vocês não me terem dado atenção, e de eu lhes ter chamado, e vocês não me terem respondido,
Eu farei a este templo, que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. Quando você lhes disser tudo isso, Jeremias, quando você disser essa palavra dura ao meu povo, eles não o escutarão. Quando você os chamar, não responderão. Portanto, diga a eles: esta é uma nação que não obedeceu ao Senhor, ao seu Deus, nem aceitou a correção. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios. Cortem os seus cabelos consagrados e joguem-os fora. Lamentem-se sobre os montes estéreis, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração que provocou a sua ira. Uma palavra dura, uma palavra bastante difícil, que foi confiada a Jeremias para ser entregue a um povo desobediente, que decidiu viver conforme a sua própria vontade, conforme os seus próprios valores, esquivando-se de tudo que Deus esperava dele. Mas de onde veio essa história? Bom, Jeremias nasceu na última década do governo de um homem chamado Manassés. Manassés foi um dos líderes mais corruptos e imorais da história de Israel. Deixa eu contar para vocês algumas coisas que esse homem Manassés fez ao longo da vida. Em primeiro lugar, ele instituiu a prática de culto aos deuses pagãos. O pessoal começou a pressionar Manassés, dizendo: Manassés, por que é que nós temos apenas um Deus? Por que apenas uma divindade? Existe tanta riqueza plural nesse mundo, e nós cresceríamos muito como nação se nós trouxéssemos essas divindades para dentro do nosso templo. Mais gente adoraria ao Senhor, mais gente conseguiria pedir a deuses diferentes aquilo que era pretendido por eles. Então ele disse sim, ok, vamos trazer os deuses de fora, vamos adorar a todos e não apenas um. A sugestão de vocês parece ser razoável. Em segundo lugar, ele inseriu prostitutas em todos os santuários do país. Isso mesmo. Porque não basta buscar a Deus e ter espiritualidade, tem que ter prazer, segundo Manassés. E como é que os adoradores expressavam a sua adoração aos deuses e tinham deles o prazer divino? Mediante relações sexuais com essas mulheres. Ou seja, os momentos de culto eram verdadeiros momentos de orgia. Você imagina, por exemplo, os souvenirs que eram vendidos naquela época do lado de fora do templo. O que ia nas camisas, o que ia nas taças, o que ia nas pulseiras. Muita imoralidade, muita imoralidade. Ele também importou feiticeiros e necromantes dos povos vizinhos. Se os deuses não resolviam alguns problemas, povos vizinhos também tinham alguns feiticeiros, alguns mágicos. Traz os mágicos também. Porque de alguma forma a gente precisa resolver os nossos problemas. Se não é adorando o Senhor que criou os céus e a terra, a gente tenta outros deuses. Se esses deuses não conseguiram, a gente tenta alguém que possa manipulá-los através de algumas poções e de alguns encantamentos. Quando o pessoal perdia um ente querido, eles eram imediatamente tentados a dar ouvidos àqueles que diziam assim: viu, vem, eu dou um jeito de estabelecer um contato entre você e aquele que morreu. Porque assim você mata a sua saudade. Imediatamente Manassés disse: claro, traz isso para dentro, como se isso não houvesse problema algum, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo.
Ele também legitimou o envolvimento com rituais de magia negra. E ele levou esse negócio tão a sério que, num determinado momento, ele queimou o seu próprio filho em oferta a Baal. Ritual de magia negra. E quando o governante maior faz tudo isso, a nação também se sente no direito. A nação também se sente impelida às mesmas práticas. E foi exatamente isso que foi acontecendo com o povo do Senhor. Logo após a morte de Manassés, Amon, seu filho, ascendeu ao trono e deu continuidade a toda a maldade. Ao invés de ele resolver a história, parar com aquilo que o pai fez, ele reproduziu exatamente o que estava sendo feito. E em alguns casos foi adiante, implementando corrupção e implementando o mal. Mas o povo, insatisfeito em algumas coisas, tomou a justiça para si e eles decidiram então matar Amon. Ele foi assassinado por conta da maldade do seu pai e por conta da sua própria maldade. Isso nos mostra que gente corrupta vive como se fosse eterna. Manassés era um desses políticos assim que não considera o que vai acontecer depois que os olhos se fecham. Um daqueles políticos que não considera que um dia vai ter que prestar contas para alguém, que é dono de todas as coisas. Ele simplesmente vive como se fosse viver para sempre. E ele faz o que for necessário para ter lucro. Ele faz o que for necessário para estar na frente e manter o seu poder. Essa história também nos mostra que gente corrupta tende a minimizar os seus erros. Você não vê em momento algum Manassés, e nem mesmo Amon, tendo crises de consciência. Pelo contrário, se eles podem minimizar os seus erros, o tamanho das suas transgressões, eles minimizam. Esse texto também nos mostra que gente corrupta tende a superestimar a sua impunidade. A corrupção é assim, né? A gente dá um passo de corrupção, de maldade, e a gente fica com aquela sensação, vai acontecer algo de ruim? E aí quando nenhuma fonte de autoridade cerceia o nosso passo, quando Deus não se manifesta, é como se de alguma forma Deus tenha aprovado o meu ato. E aquilo que era uma exceção começa a se tornar parte da minha rotina, e a corrupção e a maldade se estabelecem no meu estilo de vida. Gente corrupta deixa sempre um legado de destruição. Manassés não viu nada na sua vida que o impedisse a corrupção e a maldade. E talvez alguns, olhando para a história dele, poderiam dizer assim, está vendo? Deu certo, deu certo. Quando seu filho assumiu o trono, ele fez as mesmas coisas que o pai. E o legado que Manassés deixou a Amon foi a ira do povo do Senhor, que partiu para cima dele, e então o assassinato aconteceu. Um legado de destruição para os filhos. Com a morte de Amon, Josias, seu filho de apenas 8 anos, ascendeu o trono. Percebam que situação. 8 anos de idade, neto de Manassés, filho de Amon, agora rei sobre Judá. E foi exatamente esse pequeno garoto que decidiu fazer diferença dentro do reino. Ele disse, eu não posso continuar governando o meu povo da mesma forma que o meu pai, da mesma forma que o meu avô, do contrário, eu vou acabar morto. Eu preciso ouvir a insatisfação do povo e eu preciso mudar aquilo que, ao meu ver, não está correto, aquilo que precisa ser mudado. Essa reforma começou com a purificação do culto. Esse menino, um pouco mais crescido, disse, eu vou começar pelo culto. Nós vamos acabar com essa bandalheira toda e nós vamos resgatar a adoração ao único Deus verdadeiro. Essa reforma também foi inspirada pelo livro de Deuteronômio. Certa vez, o pai de Jeremias, chamado Ilquias,
quando limpava o templo, pois o trabalho dele era trabalho de sacerdote, ele encontrou um livro antigo, ele assoprou a poeira e começou a ler e percebeu que era o livro do profeta, era o livro de Deuteronômio. E ele então pegou aquele livro, levou às mãos de Josias e disse: olha que coisa incrível. E aquele livro serviu como uma flecha no coração de Josias para consolidar as reformas que estavam sendo feitas. Tudo baseado na ideia de que Deus nos ama e nos ama demais, e que nós devemos responder em amor apenas a esse Deus verdadeiro. Essa reforma acabou com a idolatria e com a imoralidade. Ninguém mais vai adorar Baal. Ninguém mais vai fazer sacrifícios humanos. Ninguém aqui vai fazer magia negra. Ninguém aqui vai ser imoral dentro do templo. Essa reforma acabou também com a feitiçaria e a necromancia. Essa história de tentar mover os pauzinhos para conseguir o favor divino é do inimigo, não provém de Deus. Essa história de tentar conversar com os mortos não funciona. Portanto, nós vamos acabar com isso. Mas espera um pouquinho, Renato, essa história de conversar com os mortos não funciona? Bom, segundo a Bíblia, existe algum tipo de conversa entre os vivos e os seres espirituais. Mas ela afirma ao mesmo tempo que os seres espirituais com quem a gente conversa nunca são aqueles que morreram. São outras forças, são outros poderes, são outras potestades que tentam nos desviar da mensagem central do único Deus verdadeiro. É por isso que o Senhor o tempo todo abomina a prática de tentar consultar aqueles que morreram. Neste texto de suposta reorganização de tudo, os moradores de Judá tiveram que decidir quais palavras deveriam ouvir. Por um lado, eles estavam ouvindo algumas palavras inúteis e enganosas da multidão, que tendiam a fortalecer a ideia de que, bom, agora está tudo renovado e restaurado. Josias já acabou com a imoralidade, com os necromantes, está tudo certo, não tem mais problema algum. Essas eram as palavras inúteis e enganosas da multidão. Por outro lado, haviam também palavras sábias e construtivas do Senhor, enviadas através do profeta Jeremias e que convidavam o povo a uma experiência interior profunda com o Senhor, que não se contentava com aquilo que é aparente, com aquilo que é externo, com aquilo que não condiz com a verdade. Quais eram as palavras inúteis e enganosas da multidão, segundo esse texto? Em primeiro lugar, aquelas palavras que incentivavam uma vida baseada nas aparências. Palavras que incentivavam uma vida baseada nas aparências. Não confie em palavras enganosas, diz o Senhor através de Jeremias. Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor, diziam alguns com completa euforia diante do fato de que o templo estava restaurado. O templo foi restaurado, mas a vida deles não. A imoralidade foi arrancada de dentro das celebrações, mas não do coração deles. A idolatria foi extirpada daquele momento de culto, mas não dos anseios interiores deles. E o povo não percebia isso. Somente um homem percebia isso: Jeremias, aquele que lutou bravamente para que as pessoas percebessem aquilo que estava acontecendo. Ampliando a compreensão do texto, frequentar o templo era algo de fato importante. Ali o povo era submetido à palavra de Deus e incentivado
a adorá-lo. Entretanto, não era o que estava acontecendo. Apesar de frequentarem regularmente o templo, seus corações permaneciam do lado de fora. O templo estava bonito, a adoração foi restaurada, mas os adoradores não. Falar da maneira adequada é igualmente importante, porque a boca fala do que está cheio o coração, afirma Jesus. Porém, a repetição das palavras corretas não gera a intimidade com Deus. Assim, o povo purificou os seus lábios, encheu-se de jargões religiosos, mas seu coração permanecia distante do Senhor. E com isso a gente vê o povo do Senhor tendo um dos problemas mais criticados por Jesus. O problema da religiosidade. Se Jeremias estivesse entre a gente, ele seria encontrado do lado de fora daquela porta. E à medida que cada um de nós se aproximasse, ele diria assim: não basta estar aí dentro. Não basta vir aqui todos os domingos. Não basta falar certinho. Não basta cantar virando os olhinhos. Não basta sentir arrepio. Não basta servir no ministério da igreja. Não basta colocar a mão no bolso e dar o seu dízimo e dar a sua oferta. Nada disso basta. É preciso muito mais. É preciso o coração inteiro. É preciso rasgar a alma e se render por completo aos pés do Senhor. Você imagina ouvir isso durante 40 anos? Pois foi exatamente isso que Jeremias fez. Durante 40 anos ele foi aquele sujeito que ficou na porta dizendo as mesmas palavras. E com o tempo o pessoal começou a se acostumar com esse negócio, porque lá vem Jeremias dizendo as mesmas palavras, as mesmas coisas, como se o fato de saber o que Jeremias ia dizer já fosse suficiente para vivê-las. A Bíblia diz que depois de 40 anos, anunciando as mesmas palavras, Jeremias não conseguiu ver uma só conversão dentro daquele povo. Nenhuma pessoa se arrependeu de coração, nenhuma pessoa teve o coração de fato transformado pelo Senhor, porque eles se acomodaram com a religião, eles se acomodaram com o templo, eles se acomodaram com as festas religiosas, eles se acomodaram com os rituais, mas foram incapazes de ver alguma coisa acontecendo dentro dos seus corações. Isso é triste. E isso me leva a pensar, gente, que esse é um risco que todos nós aqui corremos. É possível que eu e você venhamos para cá durante anos a fio, sem que nada nos transforme efetivamente, sem que nada nos arranque da mediocridade, sem que nada nos arranque de nós mesmos, para nós experimentarmos aquilo que nós deveríamos experimentar, uma vida completamente entregue a Deus e em franco processo de transformação mediante a palavra do Senhor. Nós somos constantemente incentivados a viver das aparências. Nós somos incentivados a viver baseados na aparência, no contexto da espiritualidade. A gente vai aprendendo o jeito de falar como cristão, o jeito de andar como cristão. E a gente vai passando alguns sinais para as pessoas que estão perto da gente, e elas têm a sensação de que nós somos mais cristãos do que na verdade nós somos. Isso não basta. Isso não é suficiente. Isso vai arrebentar com a nossa vida. Nós somos constantemente incentivados também a viver baseados na aparência no contexto conjugal. O nosso medo não é ter um casamento ruim. O medo de muitos é que a história a respeito desse casamento ruim venha à tona. Então o marido vive dizendo para a esposa:
que você não conte isso para ninguém, hein? E a esposa, você volta para o marido e diz: fique calado, os nossos problemas a gente resolve aqui dentro. E alguns desses casais passam a vida toda vivendo o inferno dentro de casa, sem se abrirem significativamente para as transformações que Deus pode efetivar. Somos constantemente incentivados também a viver baseados na aparência no contexto profissional. Tem gente que faz questão de parecer ser um bom empregado, de parecer ser um bom patrão, mas nunca ao longo da vida dão passos efetivos para realmente se tornarem o que eles estão tentando parecer aos outros. Também no contexto da vida financeira, é muito mais fácil a gente lutar para mostrar aos outros que as coisas estão razoavelmente bem. A gente tem os nossos sinais, né? Se a gente está sempre com roupa nova, a gente passa uma imagem. Se a gente sempre está frequentando o cabeleireiro, a gente passa uma imagem. Se a gente regularmente troca de carro, a gente está passando uma imagem. Se a gente muda a mobília de dentro de casa, a gente passa uma imagem. Enquanto isso, muita gente que faz todas essas coisas está, na verdade, arrebentado financeiramente. E isso definitivamente não é experimentar o melhor que Deus tem para a gente. Isso é viver baseado numa mentira, numa ilusão. E também no contexto da nossa vida afetiva. Tem gente que quer parecer mais amigo do que na verdade é. Tem gente que quer valorizar algumas coisas, mas na verdade não se move na direção dos amigos como deveria. Viver das aparências. Quais eram as palavras inúteis e enganosas da multidão? Em segundo lugar, aquelas que incentivavam uma espiritualidade desprovida de conversão. Tem espiritualidade, tem cultivo de algum tipo de religião, mas ela não passa por um processo de mudança de dentro para fora. Vocês confiam em palavras enganosas e inúteis, diz o Senhor. Pensam que podem depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros. Tentando traduzir, é como se essas pessoas começassem a entender a igreja, o templo, como uma espécie de pique-esconde. Ou melhor, de piques. Sabe aquele lugar que você se esconde e ninguém pode encostar em você depois da corrida? De segunda a sábado, imoralidade. De segunda a sábado, uma vida em idolatria ao prazer e ao dinheiro. De segunda a sábado, tentando resolver os problemas das formas mais macabras e terríveis do mundo, vivendo como todo mundo vive, com os princípios distorcidos de todo mundo, abraçando tudo que a sociedade diz, e no domingo a gente entra na casa de Deus para tentar se esconder de um raio que possa eventualmente cair sobre a nossa cabeça. É assim que eles viviam. É assim que eles viviam. Existem algumas diferenças entre a conversão do pecador salvo pela graça e a posição do pecador escondido na religião. Prestou atenção? Existem algumas diferenças entre a conversão do pecador salvo pela graça e a posição do pecador escondido na religião. Vamos dar uma olhadinha nessa diferença. O pecador salvo pela graça é aquele que se arrepende dos seus pecados humildemente. E quando é confrontado pela palavra de Deus, percebe a inadequação, a distância entre ele e o Senhor. E ele então se arrepende humildemente dos seus pecados. Ele também reconhece a necessidade de um Salvador. Ele reconhece que ele não tem bondade suficiente para se aproximar de um Deus santo, porque as maldades dele não podem ser escondidas diante de um Deus que sabe todas as coisas.
Então ele precisa de Jesus. Ele precisa do que Cristo fez na cruz, o pagamento das suas dívidas e o perdão que ele oferece a partir do que aconteceu ali. Em terceiro lugar, ele recebe uma nova natureza. Percebam, o que acontece no momento da nossa conversão, da nossa aproximação de Jesus, não é que a nossa natureza maligna é substituída por uma natureza divina, mas nos é dado uma nova natureza que coabita dentro de nós com a antiga natureza. É exatamente por isso que a gente vive se degladiando dentro da gente mesmo. É por isso que vez ou outra a gente é tentado a fazer o que desagrada o Senhor, o que maltrata as pessoas e o que nos distancia de Deus. E em outros momentos, o que a gente sente é o desejo de adorar o Senhor, de servir as pessoas ao nosso redor e de viver para a glória do Deus que nos criou. Quem vai vencer dentro de nós? Que lobo voraz vai vencer dentro de nós? Diz um teólogo antigo: aquele que nós alimentarmos mais. Quanto mais a gente alimenta a natureza da carne, mais a gente é tentado a fazer o que desagrada o Senhor. Quanto mais a gente alimenta a natureza de Deus, a natureza divina, mais nós somos impulsionados a fazermos aquilo que o Senhor quer. E por último, luta contra a tentação diariamente. Uma pessoa que foi salvo pela graça, se arrepende dos seus pecados, reconhece a necessidade do Salvador Jesus, recebe uma nova natureza, mas vai lutar para sempre. E em alguns momentos vai vencer, e em alguns momentos vai voltar para aquilo que desagrada o Senhor. Quem nos fala a respeito dessa tensão de maneira muito bonita e honesta é esse velhinho chamado Brennan Manning. Olha como ele colocou essa luta que às vezes a gente ganha e às vezes a gente perde. Com frequência me perguntam: Brennan, como é possível você ter se tornado um alcoólatra depois de ter sido salvo? É possível porque eu me senti deprimido e amargurado pela solidão e pelo fracasso, porque me senti desencorajado, incerto, esmagado pela culpa e tirei meus olhos de Jesus, porque meu encontro com Cristo não me transfigurou num anjo, porque a justificação pela graça significa que meu relacionamento com Deus foi consertado, que não me tornei o equivalente a um paciente sedado em cima de uma mesa. Por isso, não basta que a gente tenha uma experiência com Cristo. É importante que a gente nutra esse relacionamento com Ele, a fim de nos sentirmos amados, queridos, cuidados pelo Senhor, porque enquanto isso acontece, nós tendemos a fazer o que agrada o Senhor. Sempre que a gente migra para o lado da religiosidade, e a gente vai se sentindo só, fracassado, desencorajado, repleto de incertezas, a gente vai dando vazão àquilo que desagrada a Deus. E a gente vai se afastando gradativamente do centro da vontade dEle. E quanto ao pecador escondido na religião? O pecador escondido na religião não se arrepende dos seus pecados. Não, ele não se arrepende. Na melhor das hipóteses, ele tem remorso. E o remorso é muito diferente do arrependimento. O remorso é algo assim que eu sinto porque se o que eu cometi vier à tona, eu vou passar vergonha. Se o que eu fiz for colocado nos jornais, isso vai acabar com a minha reputação. Mas o problema do religioso nunca é o desagradar a Deus. Porque se ele tiver que fazer a mesma coisa na semana seguinte, sem que outras pessoas vejam, ainda que o Senhor veja, ele faz. Ele não se constrange na presença de Deus, ele se constrange com o mal que pode ser trazido pelos outros a ele.
não se apropria do perdão de Jesus. Não se apropria. Na hora dele tentar se tornar melhor, ele não passa pela cruz e pelo arrependimento. Ele procura fazer alguma coisa para Deus. Ele procura fazer alguma coisa assim que mostre que ele é melhor. Ele distribui cestas básicas aos pobres. Ele começa a frequentar a igreja pontualmente. Ele começa a servir nos ministérios da igreja através dos seus dons, das suas habilidades, tudo para tentar mostrar que na verdade é melhor do que ele é. Não se preocupa com a transformação, ele se preocupa com a sua reputação e não luta contra a tentação. Ele nutre a tentação nos ambientes solitários. E ele dá vazão às tentações quando ninguém vê. Foi exatamente isso que um homem chamado Judas viveu ao longo da sua vida. Percebam, quando Judas, que o havia traído Jesus, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então, ao invés de Judas procurar Jesus arrependido, ele jogou o dinheiro do templo, saiu e enforcou-se. Para um religioso, é mais fácil encarar a própria morte do que reconhecer os seus próprios erros, do que reconhecer a necessidade de um Salvador que o arranque das trevas, do mal, e que assim comece um processo de transformação efetiva da sua vida. Mas o povo do Senhor não estava submetido apenas a palavras inúteis e perversas. Eles também foram submetidos a palavras sábias e construtivas do Senhor. E que palavras foram essas? A primeira delas, aquelas palavras que incentivavam a uma vida atenta às repreensões de Deus. Vocês precisam estar atentos às repreensões que o Senhor tem feito. Do contrário, nós vamos continuar vivendo a maratona da nossa vida de maneira inadequada e nós não vamos chegar. Nós não vamos cruzar a linha de chegada. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações. O Senhor se aproxima, através de Jeremias, traz uma palavra dura, uma palavra que diz: o Senhor vai repreendê-los, até que haja a mudança efetiva no coração de vocês. Como é que Deus tem nos repreendido nos dias de hoje? Ele tem feito isso ainda? Segundo o texto de Hebreus, ele tem feito porque isso é parte integrante à sua natureza de amor. Somente um pai que ama disciplina os seus filhos. E por nos amar, o Senhor também tem se movido assim na nossa direção. Nos dias de hoje, Deus tem nos repreendido através do incômodo interior. E se você é uma dessas pessoas que já deu passos longe da casa do Pai, você já ouviu esse incômodo no seu coração. Eu lembro assim que na época de juventude, quando eu voltava dos meus jogos de basquete, eu tinha o hábito de sair com os meus amigos e desafiar algumas fronteiras da bebida. E eu lembro assim de algumas ocasiões em que eu tinha passado dos limites e quando eu levantava para ir no banheiro, o mundo todo girava e eu entrava no banheiro para simplesmente não cair. Eu segurava de um lado da parede, do outro lado da parede eu ficava ali. Por favor, paredes, parem de se mexer. Né?
num desses dias, eu me lembro perfeitamente de ter ouvido algo no meu interior. Não foi uma palavra audível, mas foi algo aqui dentro, que dizia assim para mim: Renato, esse não é o seu lugar. Esse não é o seu lugar. Você já ouviu esse tipo de palavra aqui dentro no seu coração? No meio de uma situação inadequada, no meio de algo que desagrada o Senhor, esse não é o lugar para você. Deus tem nos repreendido dessa forma. Deus também tem nos repreendido através da pregação da palavra. Em momentos como esse, várias vezes, enquanto a gente conversa aqui, Deus vai falando aí no seu coração coisas que eu não sei, trazendo à tona práticas, atitudes, comportamentos, palavras, expressões que desagradam o Senhor. Ele usa esse momento para nos repreender também, através do confronto direto. Às vezes, o nosso coração está tão endurecido que Deus precisa usar uma outra pessoa para se aproximar e dizer assim: ei, você não está conseguindo perceber? E você não está percebendo que você vai acabar com a sua vida, você vai acabar com a vida dos seus filhos? E Ele usa algumas pessoas próximas a gente, aqueles que são realmente corajosos, para dizer aquilo que a gente não gostaria de ouvir. Olha, se você tem ouvido isso de alguém, se alguém tem tido coragem para dizer o que você não gostaria de ouvir, aprenda a valorizar essas pessoas. Porque essas pessoas são as que de fato te amam, as que de fato têm coragem de falar a verdade em amor. Deus também tem nos repreendido através da disciplina comunitária. Em alguns momentos, algumas pessoas são convidadas a deixar uma posição de destaque dentro da comunidade, a deixar uma posição de evidência dentro da comunidade, por uma simples razão. Dessa forma, elas seriam envergonhadas por conta da sua própria postura, através da sua vida, que não é uma vida perfeita, e nem todo mundo tem uma vida perfeita, ninguém tem uma vida perfeita, mas também não é uma vida contrita, consciente dos seus erros, arrependida diante do Senhor e que busca ardentemente a presença e o perdão do Salvador Jesus. E por último, o sofrimento. Nem todo sofrimento que a gente enfrenta na vida, nem todo problema financeiro, nem toda doença é uma repreensão divina. Às vezes a gente sofre simplesmente porque a gente vive num mundo corrompido pelo mal. Às vezes a gente sofre porque as pessoas ao nosso redor são más. Mas às vezes Deus permite um sofrimento perto da gente, como um sinal de alerta, como um chacoalhão para a gente acordar. Portanto, é natural que no meio de um sofrimento intenso a gente pergunte: Senhor, existe algo que o Senhor deseja revelar sobre o meu coração? Existe algo que o Senhor quer transformar dentro da minha vida? Eu não quero passar por essa situação sem ouvir a tua voz, se é que o Senhor tem algo a me dizer no meio do que eu estou passando. Que palavras eram palavras sábias e construtivas do Senhor dirigidas ao povo? Em segundo lugar, aquelas que incentivavam uma espiritualidade orientada por princípios. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade para sempre. Deus queria construir algo, Deus queria levá-los a um lugar melhor, e para isso o Senhor estava incentivando os seus filhos a uma espiritualidade orientada por princípios. Eu não vou ter tempo de gastar muito espaço aqui para pormenorizar esses princípios, eu apenas quero citá-los. O princípio da justiça nas nossas relações. Versículo 5 diz: e se de fato tratarem uns aos outros com justiça. O segundo princípio é o princípio da generosidade, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva.
Em terceiro lugar, o princípio da pacificação e não derramarem sangue inocente nesse lugar. Em quarto lugar, o princípio do contentamento. Vocês pensam que podem roubar. Em quinto lugar, o princípio da fidelidade. Vocês pensam que podem cometer adultério. Em sexto lugar, o princípio da honra. Vocês pensam que podem jurar falsamente. E por último, o princípio da adoração exclusiva. Vocês pensam que podem queimar incenso a Baal. O Senhor deseja construir uma espiritualidade na nossa vida repleta disso. De fidelidade, de justiça, de amabilidade, de generosidade. E se isso não acontecer com a gente, e se o máximo que a gente conseguir for uma agenda marcada por compromissos pontuais de domingo, aonde a gente canta, aonde a gente fala usando os códigos da religião, o que a gente faz aqui não vai passar de religiosidade. Não vai nos trazer a felicidade que nós tanto almejamos. Não vai. Não vai influenciar significativamente, positivamente a vida de quem convive com a gente. E muito menos vai ser capaz de transformar a nossa cidade pela expansão do reino de Deus. Se Deus tem alguma coisa para fazer através de nós, na cidade de Sorocaba, Ele deseja fazer começando pela nossa vida. Entenda a sua presença aqui como a presença de alguém que está em obras. E clame para o Senhor: Pai, não permita que eu continue o mesmo. Não permita que eu seja massa de manobra na boca de pessoas que vivem ao meu redor, tentando me jogar de um lado para o outro. Eu quero ser um filho que é guiado pela Tua voz, que é guiado pela Tua palavra. Concluindo, você tem dado ouvidos às palavras inúteis e enganosas que tendem a te afastar de Deus e de Sua palavra. Elas te desviarão do propósito que dá sentido à vida. Elas sabotarão o seu desejo de ter felicidade. E elas farão de você alguém carente de repreensões. É melhor a gente não se encontrar nesse lugar. É melhor a gente dispor a nossa vida numa relação de amor com o Senhor, do que fazer parte do grupo de pessoas que precisa de umas palmadas. Você tem dado ouvidos às palavras do Senhor? Se você der ouvido às palavras do Senhor, tenha certeza, elas colocarão você no centro da vontade do Senhor. O sentido para a vida vai brotar dessa experiência. E você vai provar da felicidade e do prazer que o teu coração tanto almeja ter. É necessário ter feeling na caminhada. Do contrário, a gente ouve quem a gente não deveria ouvir. E deixa de ouvir a voz do Senhor, que é a voz que a gente mais precisava ouvir.